programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre mercado imobiliário, venda e locação. Nossos convidados, Juliana Curatomi, diretora da Prime Santos Imóveis, e Eric Pérez, consultor de locação da Prime Santos Imóveis. Muito obrigado pela presença. Juliana, queria que você falasse para todos os telespectadores o nicho onde a Prime mais atua aqui na nossa região. Queria também que você falasse do balanço, como foram as vendas em 2022 e as perspectivas para 2023. Em primeiro lugar, obrigada, Barroso, pelo convite. A gente fica muito feliz, a gente sabe que é um programa sério. Vamos lá. Quanto ao nicho, por que foi escolhido isso? Porque no início da Prime, nós éramos em poucos consultores e a gente prezava por um serviço de excelência. Então, a gente não ia conseguir abraçar muito o mercado, ou nós abraçaríamos e deixaria o serviço a desejar. Então, nós resolvemos nichar basicamente nos mais procurados. A gente veio de uma cultura de prédios novos, então já tinha na cabeça aqueles prédios novos com lazer completo. E era o mais procurado, porque todo mundo de fora, até mesmo aqui, chega querendo ver mar, com varanda gourmet. Verdade. E lazer completo. É basicamente isso. E aí, a equipe enxuta, nós nos nichamos nesse perfil. Ficava mais fácil para a equipe que veio com a gente também, era uma equipe que já trabalhava lançamento imobiliário na cidade, então para ela reconhecer e atuar no mercado em que se sentia confortável. Partindo disso, ano passado, vou falar os números de 2022, ano passado nós tivemos por volta de 104 vendas, de 104 a 105 vendas, numa equipe enxuta, aproximadamente 15 a 18 corretores oscilando. E em VGV aproximou dos 100 milhões. Nossa, em VGV. Só para o telespectador entender, isso significa o VGV de um prédio aí de, às vezes, 80, 100 apartamentos. Então, vender um prédio em um ano, o resultado excelente, E aí o que acontece? Esse ano, ano a ano, desde que a Prime abriu, a Prime está com 7 anos. Ano a ano a gente vem evoluindo em torno de 25%. Projeção de crescimento, para ser pessimista, é de 25%, mas é óbvio, a gente almeja mais e agora também nós tivemos um aumento na equipe, o que deixou a gente mais feliz. E a perspectiva para 2023? São boas? Como é que... São boas. A gente achou que com todo esse negócio de governo ia dar uma balada, mas graças a Deus não deu. O mercado está otimista. Se bem que todos falam que o ano só começa depois do carnaval, então... Mas olha, eu acho que já começou bem. Graças a Deus, isso é bom para todo mundo, Eric, quanto a pandemia impactou o mercado de locação comercial e corporativa? Infelizmente, ela impactou de uma forma bem significativa, porque as empresas não tinham mais perspectiva de expandir. Foi um momento, inclusive, de muita retenção. Então, menos contratos elaborados, menos todo esse tipo de tratativa comercial. Foi um momento
que nos preocupou, assim. E as empresas apertadas, às vezes atrasando os aluguéis, às vezes tendo que fechar as portas, Exatamente, né? exatamente. E Santos a gente só teve um período curto de lockdown, mas a pandemia, ela limitou praticamente tudo, principalmente o comércio, né? Então isso afetou diretamente as empresas e eu acredito que... Mas esse mercado já se recuperou um pouco? Olha, pelos contratos que a gente tem feito, principalmente de imóveis comerciais, eu posso dizer que sim. E logicamente, a gente percebe que está vindo numa puxada de mês a mês, a melhora é constante. Porque a pandemia ela foi muito cruel, tanto com os empresários quanto com os funcionários. Ela foi cruel de todas essas vertentes. Então, eles, agora, tanto os empresários estão numa puxada de até investimento, algumas franquias têm vindo num ritmo muito bom aqui para Santos, a gente tem feito alguns contratos nesse sentido, então nós vemos que sim, aos poucos está se regenerando. Só para pontuar, né, eu acho que um dos últimos prédios que foram construídos aqui em Santos foi o Fusquini Miranda, faz acho que 5, 6 anos que está pronto, depois parece que teve mais um na Macuco, na costa, e depois não tiveram mais nenhum prédio, sim. Não foram lançados prédios comerciais. Então, agora o mercado é natural que absorva esses imóveis que estavam disponíveis, né? Nos últimos dados que eu tenho, o estoque que tinha, tanto até o One na Ponta da Praia, o Praia Mar Corporate e tantos outros produtos, eles deixaram um estoque bom na cidade de produtos, mas como é natural de que tudo vá se desenvolvendo e as empresas expandindo, olha, nossa perspectiva é que logo será necessário novos produtos. A gente está sentindo um aquecimento, graças a Deus, nesse mercado de locações, principalmente corporativas, né? Sim. Juliana, muitas pessoas de outras cidades estão buscando imóveis em Santos, seja para morar, seja para trabalhar em home office, que é uma realidade, né? Eu tenho vários clientes em home office, né? Você acha que a qualidade de vida da cidade também é um atrativo para essas pessoas de fora que estão vindo para cá? Eu acredito que sim. Eu sou um exemplo disso. Eu vim para cá em busca de praia, em busca de qualidade de vida. E também o que eu acho que a cidade oferece uma estrutura de cidade grande e muito próximo de São Paulo. Então é útil, né? Junta o útil ao agradável. Eu vejo assim que quando as pessoas ligam lá e elas têm uma visão de que é tudo a mesma coisa. Então, assim, em São Vicente, em Guarujá, eu quero ir. Aí a gente tem que, é um processo, eu brinco e a equipe até acha graça, mas não é fato, é um processo de educação do cliente, a gente orientar que Santos é uma cidade mais antiga, que para ele morar frente ao mar existem condomínios mais antigos. Então, assim, eu acredito que a busca, principalmente pela estrutura da cidade, que é uma estrutura onde você tem bares, restaurantes, muito similar a São Paulo. Uma praia boa, que você pode caminhar, uma praia tranquila, bons, né? É toda plana, o que ciclovia. Conta muito, ciclovia. Eu sou suspeita, eu sou apaixonada por Santos, sou santista de coração. Eu não sei se você tem isso assim que eu estou te pegando de surpresa, você tem um percentual mais ou menos, não é um negócio rígido, assim, tipo, cada 5 vendas, quantos de São Paulo? Cada 10 vendas, 2, 3 de São Paulo. Não sei se você tem esse parâmetro agora. Temos. Eu vou te responder baseado nos números da Prime, que sempre foi muito tecnológica. Nossa maior captura de clientes é pelo nosso site. E, graças a Deus, ano a ano, vem também praticando a indicação, o que a gente fica muito feliz, que a indicação não é só para o cliente final, os nossos colaboradores também. Hoje a gente está com uma procura grande para entrar na Prime. E baseado nisso, eu acredito que hoje é em torno de 30%, 40%. Mas já a Prime lá atrás, logo que ela começou, que ela não conhecia muita gente, enfim, 80% era. Vamos para o próximo intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre mercado imobiliário, venda e locação. Nossos convidados, Juliana Kuratomi, diretora da Prime Santos Imóveis, e Eric Pérez, consultor de locação da Prime
Prime Santos Imóveis. Eric, locatários e locadores. Hoje eles tentam prever em contrato soluções, né, ou situações como lockdown, sobre uma pandemia, no caso, ou até mesmo o índice de reajuste. Como é que está hoje funcionando esses contratos? O que acontece? No auge da pandemia, a gente, né, em torno desse baque, a gente imaginou que no futuro isso com certeza seria algo que seria abordado, mas surpreendentemente não. Nos casos de locação residencial, não se trata disso, porque os proprietários eles têm noção que isso foi um fato atípico, isso é uma coisa que acontece praticamente a cada 80 anos ou mais, mas nos casos comerciais, aquelas locações que são 10 mais 10, né, que tem as renovatórias mais longas, esses a gente já de vez em quando pega alguma cláusula que é alinhada entre as duas partes para que, né, que eles possam prever. Mas, voltando, né, na parte residencial, de forma alguma, a gente não tem pego nada. Mas na parte comercial, algumas coisinhas, algumas solicitações. Reajuste, o que foi solicitado, até porque na época da pandemia o IGPM ele deu um salto considerável. Tem sido solicitado hoje o IPCA, bastante. Por mais que atualmente o IPCA está um pouquinho mais alto que o IGPM, as pessoas se sentem um pouco mais seguras utilizando ele. Eu acho até uma fórmula mais justa, né, o IPCA, porque ele reflete a inflação, né? E eu acho justo você ter uma correção para a inflação, uma vez que os salários também, quando não tem ganho nenhum, é aplicada a inflação. Então, eu acho uma fórmula justa, mas sempre o acordo também é bem-vindo, né? Se o aluguel sair de parâmetro para maior ou para menor, o acordo entre as partes sempre é a melhor solução, né? Sempre. Eu acho que uma coisa também que ajudou a não entrar essas cláusulas, está aí o Eric para confirmar, é a escassez de produto. Então, hoje o pessoal obedece bastante às regras do proprietário. Sim. Queria saber, Juliana, quanto as redes sociais influenciam hoje nas vendas dos imóveis, na procura dos imóveis, né? E a qualidade do conteúdo, a importância que ela tem como ferramenta para a aceleração das vendas? Olha, eu sou suspeita para falar, mas eu entendo que, no nosso caso, 90%. Por quê? Brand de marca. Vocês não têm muitos seguidores, vocês isso, aquilo, mas assim, a percepção do mercado, porque lá dentro da Prime nós temos uma cultura muito forte de experiência ao cliente. E acho que por muitos anos a Prime ela foi silenciada, calada. Por quê? Porque o Marcelo não gosta muito de aparecer, né? Não gosta de ir em programa, falar. Ele já teve aqui. Mas porque era você, né? Aí era um caso à parte. E foi muito bem, né? Ele foi ótimo. Que ótimo, fico feliz. E ele tem esse negócio, e eu, por ter vivido fora há muito tempo, também tinha essa cultura mais introspectiva e para mim era delicado me expor, falar e tudo mais. E a gente sentiu necessidade. Em determinado momento nós sentimos que precisava, porque todo mundo falava, poxa, mas vocês têm tanta coisa interessante aqui dentro que eu nunca vi em lugar nenhum. Nem imobiliárias super renomadas de São Paulo trabalham nesse formato. Como é que vocês não expõem isso? E aí a gente não tem uma didática muito formada. Como que a gente vai falar para o Brasil que nós trabalhamos assim? Indo em programas, para a gente aquela época era um trauma, foi indo aos poucos. Meus primeiros vídeos com a Stephanie, eu gravava 5, 6 vezes, enfim. E aí foi quando a gente começou aos pouquinhos pela rede social, porque a gente se sentia na nossa casa. A gente podia aos poucos ir falando e mostrando como era feito as coisas para o cliente, o que nós priorizávamos na cultura, recepção. E eu acho que foi nesse formato que a gente conseguiu se mostrar lá para fora. E para dentro também, né? Não e para dentro também. As pessoas da cidade também, né? Acabaram que nós atraímos com pessoas com a mesma cultura que nós, tanto em questão de marketing, em questão de clientes mesmo, colaboradores. E eu acho que foi essencial para os dias de hoje, no nosso caso. Então, você acha que é super importante você investir, por exemplo, numa produção bem feita, em alguém que entenda do conteúdo principalmente, né? Porque até que o argumento de venda postado, ele faz a diferença também na venda, né? Faz a diferença. Eu vou ser sincera, assim, hoje eu não vejo
uma formação de um mega especialista em rede social. Nós temos o social. E eu acho que o que traz o negócio para a rede social é esse negócio intimista. Tanto é que no início a gente postava, poxa, vocês preferem vídeo com produção, edição? E o pessoal respondia que não, que queria um negócio todo tremido, né, conversado. É essa proximidade, eu acho que foi isso, essa é a palavra. Trouxe proximidade, trouxe intimidade com o mercado. Muito bom. E o resultado a gente vê hoje que reflete nas vendas. Isso aí acho que as outras imobiliárias também, as construtoras também. Verdade. Eu acho que hoje um caminho mais curto até o cliente são as mídias sociais, digitais também. Por exemplo, não podemos esquecer de Instagram, Facebook, Google Ads, que é uma ferramenta importante, e outras aí que existem no mercado. É a modernidade do mercado, né? É. E aí, quando ele vem, você tem realidade aumentada, vídeo 3D, o site, importantíssimo. Nós temos. Então, importantíssimo você ter um site bem feito para o cliente chegar lá. Ele tem todas as informações. Eu, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, comprar um apartamento em Portugal, em São Paulo, qualquer lugar do mundo, eu não preciso ir lá. Eu pego o Google Maps, vejo o que tem ao redor, estudo o bairro, vejo o tipo de imóvel, metragem, qualidade, analiso a construtora, vejo vaga de garagem. Eu tenho todas as informações do imóvel. Eu não preciso sair da minha casa para comprar um imóvel. É exatamente então, acho que é importantíssimo essas informações para o cliente comprar com segurança o imóvel. E já vai lá na imobiliária sabendo, em alguns casos, o que ele quer. Em caso de exclusividade também, a gente consegue fazer o tour virtual, ainda que de imóvel de terceiros, e aí isso tem sido um plus para quem mora fora, que dá para entender bem o ambiente e tudo mais. Muito legal. Bom, chegamos no final do segundo bloco. Vamos para o terceiro, vamos para o nosso intervalo. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje o assunto é mercado imobiliário, venda e locação. Nossos convidados, Juliana Curatomi, diretora da Prime Santos Imóveis, e Eric Pérez, consultor de locação da Prime Santos Imóveis. Eric, o segmento residencial, o mercado de locação, acaba sendo um bom investimento, um bom atrativo para quem aluga? Que tipo de imóvel acaba tendo melhor custo-benefício? Olha, no meu ponto de vista, é um dos principais investimentos. O que mais é procurado hoje em dia? Um imóvel em região nobre, que tenha um condomínio atrativo, um valor de condomínio, porque isso impacta diretamente no valor líquido que o proprietário, o locador, vem a receber. Um condomínio que tenha um lazer completo, a unidade que tenha vista livre, vagas bem manobráveis e o fundamental são as plantas. Metragem estúdio, um dormitório, no máximo 2. Esses são os produtos que tem, nos nossos estudos, são os que têm o maior tipo de giro, né? O que também é fundamental é que o locador ele observa aquele empreendimento que, na perspectiva, ele vai receber em torno de 0,6%, 0,8% ao mês líquido. Isso, eles, quando conseguem identificar esse tipo de produto, os investidores do ramo das locações, né, eles têm esse objetivo, né, eles tentam efetivar o mais rápido possível esse tipo de negócio. E até porque, né, que a gente comentou, a gente não pode prever o que vai acontecer nos próximos 3 anos, que é o tempo que demora para um prédio ficar pronto. Exatamente. Mas a valorização dos últimos 2 anos, 3 anos foi absurda. Quer dizer, a pessoa ainda ganha na valorização e protege o capital e ainda ganha na locação. Isso eu digo até nos casos de já lançados, né, os estoques, porque alguns estoques também são bem atrativos, dependendo da condição que às vezes a construtora faz. Enfim, então... Bom, aproveitando, já você, e fiador, continua sendo um problema? Tem outras soluções que não seja o fiador? Então, graças a Deus, assim, o mercado ele é bem assertivo e aceita outras opções. Por exemplo, calção, da média de contratos que nós temos feito, a cada 20 contratos de locação, a cada 13 a 14 é via calção em dinheiro. De tipo 3 aluguéis. 3 aluguéis. Isso, 3 aluguéis. Outras modalidades, como fiador, às vezes até, como Santos é uma cidade portuária, a gente utiliza muito a carta fiança da Petrobras, que é bem aceita. Mas calção
graças a Deus, a gente vê que é bem aceito, porque é mais simples do locatário ter, os locadores têm aceito, seguro-fiança também... É caro, mas é caro. Mas é caro, mas também é uma opção que a gente acaba fazendo algumas modalidades, alguns contratos de locação com essa modalidade, mas hoje em dia a mais utilizada mesmo é a caução em dinheiro. Isso aí, uma boa solução, né? E Juliana, como é que a Prime dá essa estrutura e o suporte, o treinamento para os profissionais, né? Esse aprimoramento, como é que é feito? Esse aprimoramento ele é feito partindo da cultura, da experiência do cliente. Então, assim, a Prime, fora o foco de venda, ela tem foco em administração de bens. Então, assim, o Eric sabe e a gente barra muita coisa, eu diria que a gente barra mais do que a prova. Exatamente para o proprietário ter uma experiência tranquila. Então, assim, o foco é esse. Quem faz os treinamentos é sempre o Marcelo. Não é um treinamento técnico, porque a gente acredita que é um treinamento, eu diria até que comportamental e emocional, porque a gente acredita que o bom ser humano, ele pode ser que ele não acerte sempre, ele não vai acertar sempre, mas ele sempre vai procurar fazer o melhor. E é com base nisso, a partir disso que começam os nossos treinamentos. E aí, quando a pessoa entra nessa cultura, partindo do foco que o proprietário ele sempre tem que ter feedback, ele sempre tem que conseguir falar contigo, o interessado também. É muito comum você deixar imóveis e você não receber um retorno, ou você ser difícil de tirar uma certidão numa administradora, é chato isso. E pensando exatamente nessa dor, a gente tenta ir na contramão. Então, o foco foi numa estrutura de treinamento muito bem alinhada com o ser humano, voltado para o lado emocional. Muito bom. Aproveitando, eu queria que você comentasse a importância do papel do corretor na intermediação, principalmente de compra e venda do imóvel. Eu fui corretora, não sou mais, e eu acredito que é o essencial, até mesmo para a gente poder... Eu acredito que até entre parentes precisa existir um corretor. O essencial e o legal, né? E o legal, e o legal. Mas eu acredito que até entre parentes, olha o que aconteceu com a gente. Um cliente, ele falou que ele era muito próximo, né, amigo de um construtor, e ele foi negociar direto. E aí ele ficou sem graça no meio da negociação, ele ficou, né, se sentindo desconfortável. E ele mesmo falou para a gente, poxa, se eu tivesse alguém intermediando, fazendo meio de campo, talvez com a própria negociação eu conseguiria resolver esse problema. E, além do que, o fator segurança, não sei se você soube, mas teve alguns casos que usaram disso para entrar, enfim, não é bacana. Segurança de você, pelo menos na Prime, a gente estuda quem é a pessoa antes de levar a sua casa. Você vai levar para ver um imóvel numa casa, você está abrindo prédio para a pessoa e tudo. Exatamente. Então, assim, tem o fator segurança, tanto jurídica quanto física. E também tem esse negócio da intermediação, de não criar um mal-estar. Existem N fatores que eu poderia ficar o dia inteiro falando sobre isso. E eu concordo mas eu sei contigo, que já estendemos. E eu concordo contigo, porque o último terreno que eu comprei, eu sou amigo do dono, almoço com o dono e pedi para uma imobiliária intermediar essa negociação. Uma corretora, na verdade. Para não ter o contato direto, para me sentir mais à vontade e não perder o amigo. É muito natural isso, em quem já enxerga valor. Sabe que a gente tem muito caso lá de transação dentro do próprio condomínio. Faz muito bem, é isso mesmo. Isso mesmo. Usando 30 segundos, você consegue? As principais preocupações para quem tem um imóvel e tem interesse em colocar para locação. Se o cara que tem um imóvel quer alocar. Então vamos lá, ele precisa se tentar se ele vai ter um bom contrato, uma boa análise de crédito, ele precisa ter um excelente laudo de vistoria inicial, porque na entrega do imóvel isso é fundamental e, no meu ponto de vista, é imprescindível uma boa administração de bens, porque ela é que torna o imóvel um investimento, porque o comprador ele só leva a imobiliária e ele recebe os seus rendimentos ao mês. Então, no meu ponto de vista, esses são os principais ferramentas para que tenha um imóvel como investimento. Muito bom. Chegamos ao fim do nosso programa. Com várias perguntas ainda para fazer, mas vocês voltam em outra ocasião. Quero muito agradecer a Juliana e ao Eric pela presença. Quero agradecer a audiência do nosso telespectador.
e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.